publicamente a postura de Rui Pedro Soares, que basicamente afirmou que preferia ver o clube na Liga Europa, mesmo com o risco de descer divisão. Segundo o Lito Vidigal, essas declarações desmotivaram o grupo de trabalho e não respeitaram aquilo que tem sido feito ao longo da temporada no Belenenses. Como é que tu vês esta guerra aberta entre treinador e dirigente? Eu acho sempre que cada um deve fazer aquilo que sabe. Eu conheço poucos dirigentes, dos que conheço, dos que estão no ativo, sensibilidade para o jogo, para perceber. Todos percebem de futebol, mas do jogo não têm sensibilidade para o jogo e, portanto, eu acho que os presidentes devem falar de coisas que têm pouco a ver. Um presidente que possa dizer uma coisa dessas, porque isso acontece muitas vezes. A equipa ir à Europa e descer de divisão a seguir, não sei se a ideia dele é continuar a Belenenses ou é sair depois, quando a equipa descer de divisão ou não. Portanto, essas questões nunca são boas. Eu conheço o Lito, portanto, o Lito foi meu colega no Belenenses e no Santa Clara, também, portanto, eu sei do que é feito o Lito. Não conheço, aliás, o presidente do Belenenses, conheço episódios dele, mas não a ver com o futebol, outros episódios. Está SAD, não é? Exatamente. Mas é quem manda no futebol. Sim. Portanto, essa história da SAD e dos clubes, os clubes não mandam nada. Eles praticamente nem falam com o presidente do clube, não há aquela relação, não é? É verdade. Agora quando já fala? É verdade pior para o clube. É verdade pior para o clube, porque as coisas que ele diz não interessam, de facto, a ninguém. É verdade que o que foi importante, eu não desconheço se o dinheiro é dele, se não é dele, foi importante, de facto, a injeção de capital para estabilizar, que o Belenenses estava desgraçado, que estava em muito maus lençóis. Agora, não haver ninguém, um tal investidor que consiga trazer bom senso, depois acabam por perder a razão todos, e o pior é que prejudica a equipa de futebol e os jogadores. Eu acho que os jogadores do Belenenses e o treinador têm feito um trabalho excelente. Se o presidente do Belenenses se paga a ordenada a horas ou se não paga a horas, se os ordenados estão em dia, se pagar não faz mais que a obrigação dele, porque se isto em Portugal pagar os ordenados é uma coisa do outro mundo, isto é uma coisa normal. A normal é o resto que anda tudo aí com ordenados em atraso, e isso os clubes não mexem nessa questão. Portanto, eu não tenho aquilo que conheço na história da PT e do Pedro Soares. Esse episódio eu conheço porque foi público. Como dirigente de futebol, nunca falei com ele de forma alguma. As coisas que eu vejo dizer não fazem sentido nenhum, mas isto não é uma surpresa, porque o dirigente a dizerem coisas menos próprias, ainda por cima a quererem se meter sobre o jogo. Deixa-me só dizer rapidamente. São dois aspectos diferentes. Eu queria salientar. Um aspecto é a intervenção do Rui Pedro Soares dentro do Belenenses e da SAD, que foi fundamental naquele momento, exatamente, em termos de solvência financeira do clube. Uhum. Isso é muito importante, porque o Belenenses estava, de facto, numa situação muito crítica. E nesse aspecto, extremamente positivo. Outra coisa são as intervenções dele a este nível, como é evidente, quando entra em áreas técnico-desportivas, não domina. Em que, como é evidente, extravasa aquilo que eu acho que é razoável nas opiniões que já foi naquele caso dos jogadores emprestados, que não eram emprestados, que não puderam jogar, o Daverson e o Miguel Rosa na altura. E mesmo antes da novela das contratações. As contratações sim, também. Sim. Aliás, logo no início. Já começou no início, com o Lito, exatamente. Esta, de facto, ele disse isto mesmo ou escreveu? Eu nem, sinceramente... Mas foi Facebook. No Facebook, exato, que é um sítio onde, de facto, está a inteligência saltitante do país. Portanto, o que eu acho é que ele tem direito de pensar o que quiser, como é evidente. Agora, o que eu acho é que, para aquilo que é um plantel, e o Lito é o que dizia, ouvir um presidente dizer uma coisa daquelas, ou sentir que ele pensa aquilo, e quando o plantel está com as limitações que tem, num 6º lugar, que é um lugar europeu, inclusive. Sim, é um lugar europeu, sem dúvida. Ter uma afirmação que preferia estar uma vez na Liga da Europa e descer mesmo divisão. Com o risco da equipa descer divisão. É evidente que são coisas que mostram aquilo que eu estava a referir, a falta de sensibilidade para o cargo e para o futebol, lidar com jogadores e com profissionais. Será muito importante e acho que seria muito útil, e é muito útil como administrador, sem dúvida nenhuma, mas depois a área técnica, essa deve ser entregue exatamente a quem tem essa competência e a sensibilidade técnica. É por isso que existem diretores esportivos, existem diretores de departamento de futebol, ou como quiseres chamar. Portanto, não pode haver esta confusão. Tem a ver com o bom senso. Quando perdes isto é uma coisa que o Lito, ou o treinador ou um jogador querer dizer ao presidente: olha, você não está a fazer bem, você não contratou o treinador certo, você não contratou o diretor certo, então, o jogador está ali para jogar e para treinar, o treinador está para treinar. E o presidente, é como o Luís estava a dizer, pode pensar o que quiser, mas tem que ter cuidado porque as ações deles é como, olha, o Zlatan Ibrahimovic também teve um
Um desabafo, Um desabafo mas e agora mas vai veio-se retratar-se retratar. publicamente. Eu não vejo os dirigentes retratarem-se. Muito bem, vamos dar a